Então, pessoal, vídeo novo de review aqui no canal. Vamos falar de algo que ninguém tá falando. WandaVision. Não, eu não vou falar de WandaVision. É tão bom quanto WandaVision. É uma coisa que tem gente que dá muito pouco valor quando pega aplicativos desse tipo, mas quem gosta de histórias de bastidores e gosta de entender o que levam até as ideias dos criadores é muito bom. Eu vou falar da série de documentários do Marvel 616 lá no Disney+. Antes de você assistir esse review, se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, inscreva-se no canal. Eu sou Daniel HDR, autor de quadrinhos e leitor de quadrinhos e professor de desenho e quadrinhos e fã de quadrinhos. Então, por que não falar de um seriado que fala sobre o universo Marvel e que está num aplicativo da Marvel? Quer dizer, não é idôneo, não é isento, mas é interessante porque esse documentário, essa série de documentários, são 8 episódios dessa série Marvel 616, né? Pra quem não sabe, o Marvel 616 é como eles definem o universo Marvel, seria o universo real. E aqui é levado ao pé da letra, porque eles trazem as narrativas reais dentro dos criadores, das pessoas envolvidas com o universo do fandom da Marvel, dos autores da Marvel e de tudo que gira em torno, né? Por isso o fandom, né? Eu acho que assim, foi uma certa surpresa tu ver, começa o seriado assim com o episódio primeiro sobre a história da série japonesa do Homem-Aranha. Muita gente que já sacava de quadrinhos e já tinha ouvido falar, só foi ter acesso ao material na íntegra e com qualidade no YouTube poucos anos atrás, quando a própria Marvel teve os direitos de vinculação desse material, né? Porque ele foi desenvolvido num período ali em que a Marvel não tinha um conglomerado como a Disney por trás, e aí consequentemente tem esse tipo de liberdade, né? E até mesmo de acordos comerciais, que hoje em dia, se eles acabaram licenciando tempos atrás, a propriedade intelectual voltou. Detalhes à parte, esse primeiro episódio é muito legal, assim, ele mostra todo o elenco do seriado, mostra como o produtor, ele vai representar a Marvel lá no Japão. Na verdade, ele começou toda essa presepada porque ele tinha uma namorada de college que estudou, era japonesa, ela estudou nos Estados Unidos na época do intercâmbio, e aí ela volta pro Japão e ele fica, caraca, eu tenho que ficar perto dela, né? E ele era fãzão de quadrinhos, e aí ele vai com aquela ideia na cabeça de licenciar o material. Em algumas idas e vindas dele lá, ele percebe que era um mercado inexplorado e o resto vai se desenvolvendo. Eu não vou dar detalhes, mas tem alguns momentos muito legais dos atores mesmo do elenco, do ator que protagoniza o não Peter Parker, protagoniza o personagem que vira o Homem-Aranha lá. Bom, se você já ouviu falar dessa série, você sabe que tem um monte de coisas diferentes. O segundo episódio, ele é sobre as mulheres nos quadrinhos da Marvel. E é muito interessante porque aí a gente entra no passado, da época do Marvel Bullpen, quando tu tinha a redação com Roy Thomas, com Stan Lee, com o John Romita Sr., com o Kirby, com toda aquela galera, já entra na Era de Bronze. E aí eles falam da Mary Severin, que era muito, sabe, importante dentro da Marvel. Eles pegam todos os nomes importantíssimos de criadoras, só que o fio condutor desse episódio é a atual diretora criativa da Marvel, que é a Sana Amanat. E eu já trabalhei com ela até antes dela chegar nesse cargo. Quando a gente trabalhou junto, foi no X-Men Forever. É mesmo, foi no X-Men Forever. Ela editava eu, né, e o Chris Claremont, e obviamente também o Rodney Buscemi, o Tom Grumet, que trabalhou também, né, o Grumet. A Sana Amanat, eles fazem um paralelo dela com a Kamala Khan, e esse fio condutor mostra as personagens femininas da Marvel. Mas o ponto alto, acho que desse segundo episódio, é quando aparece a geração ali da Era de Bronze, que é quando temos a Louise Simonson, que é a esposa do Walt Simonson. Ela escreveu um bocado de material para Marvel, ela esteve trabalhando junto com o Claremont nos Títulos Mutantes. Tu tem a Ann Nocenti, a roteirista muito lembrada na fase do Demolidor, ali com o Romitinha desenhando, com o Romita Jr. E tem a Jo Duffy. A Jo Duffy, que se você assistiu Coleção Mais Pesquisa, clássico, já é um clássico moderno do Cavaleiro das Trevas, né? Você soube ali que o Frank Miller foi meio que adotado pela Jo Duffy e pelo Dennis O'Neil. Adotado no sentido de apadrinhado, né? Eles procuraram acompanhar o crescimento artístico do Miller. Essas três juntas, elas se lembram de histórias fantásticas e de como era trabalhar na redação da Marvel e como era a relação delas com os personagens, de como elas poderiam explorar os personagens.
trabalhar os lados emocionais, os conflitos e tudo isso. É muito curioso porque transporta a narrativa também para autores contemporâneos, para novos roteiristas, em particular da Capitã Marvel, da Garota Esquilo, entre outros. É muito interessante o modo como eles fazem um apanhado e mostram que mesmo em meio a muito sexismo que tu tinha na época, tu tinha profissionais que tiveram uma parcela muito importante na humanização mesmo de muitos dos personagens da Marvel. O terceiro episódio, que trabalha com os diversos talentos, né, que a Marvel tem em outras partes do mundo, eles focam em 2 artistas espanhóis e mostram todo o histórico de vida deles e como eles foram se relacionando com os quadrinhos e quando começaram a trabalhar com a indústria dos comics. Tem o Javier Garrón, ele tá fazendo agora o Miles Morales, né? A introdução do episódio é pelo C.B. Cebulski, né? Que é o Talent Relation da Marvel. Voltou a ser, né? E a Natasha Bustos, que ela tá fazendo Devil Dinosaur e Moon Girl, né? Antes era Moon Boy, agora é Moon Girl. Mostram que são estilos bem distintos, né? E aí vai dar esse histórico dos personagens. A abordagem é bem intimista. Tu tem, obviamente, todo aquele esquema da cena montada, dele sentando, do Javier, por exemplo, no início do episódio lá tu tem o Javier sentando, fundinho iluminado. É todo aquele esquema de fotografia para dar a narrativa precisa. Mas a informação que vem lá é muito interessante. Achados e Perdidos é um dos episódios que eu esperava que eu fosse gostar menos. Eu achei assim que era tipo edições raras ou coisa assim. Quando eu comecei a assistir, tu tem um comediante que é o Paul Schaefer, que eu não tava me ligando, assim. Ele começa mostrando que aquilo é um documentário, que ele vai até a Marvel, e já começa meio que com um xiste, uma piada, assim, dizendo que ia ser uma outra coisa e acabou virando um episódio da série. Aí você fica meio, ué, como assim, né? A questão é que esse Paul, ele tá abordando o pessoal da Disney lá para saber as propriedades criativas da Marvel, para poder criar alguma coisa nova para oferecer para o aplicativo. Então, não chega a ser um mockumentary, mas é engraçado porque ele entrevista autores, ele entrevista editores, ele entrevista fãs também, mas a narrativa dele gira em torno dele querer criar uma série com alguma propriedade esquecida da Marvel. E aí ele pega e faz uma pesquisa em Chafurna. Chafurna ele fala com um monte de cara, fala com o Larry Hama, que ele comenta, né, que tinha as licenças dos brinquedos e aí foram criados personagens novos. O Larry Hama teve envolvido, você sabe, no Comandos em Ação, ou G.I. Joe, né, se você preferir chamar assim. E a coisa vai, e ele encontra uma série de quadrinhos totalmente obscura chamada Brutal Force, que era a Marvel tentando fazer o caminho oposto. Eles criando personagens que poderiam virar brinquedos, não brinquedos que acabaram virando quadrinhos dentro da Marvel. Cara, o pior é que eu olhei aquilo, eu lembrei do E3, do Grant Morrison. Eu acho que não foi só do Alan Moore que andaram revirando lixo, não. Ele constrói uma série, vai procurar um estúdio de animação, tu tem muita piada de quarta parede. É um documentário que, se tu entrar no espírito da fanfarra, assim, da tiração de sarro, ele é muito bom. Porque os personagens são sem pé nem cabeça e ele tenta ainda tirar uma coisa que possa ser um desenho infantil e não é. E aí tem muita piada em cima dos executivos e dos produtores, e em cima, né, mesmo do comediante. Mas, em suma, mostra como nos quadrinhos você pode testar ideias malucas, assim. No episódio 5, o Traje Perfeito comenta, evidentemente, o universo dos cosplayers. E eles até pegam a Nova York Comic Con de 2019, em que eu tava lá, tava eu, Gustavo Borges e o Eric Peleias. Alguns dos cosplayers que aparecem, inclusive, no documentário, eu cheguei a ver transitando por lá, tiveram passando pelo Arts Alley. A série também tem vários cosplayers sendo condutores de narrativa, então é uma série para quem gosta do assunto e mostra um pouco do dia a dia desses cosplayers. E a gente tem desde pessoas que estão trabalhando muito a questão da ansiedade, tem uma cosplayer, por exemplo, que ela tem um determinado grau de autismo e aí o fato dela interagir com outras pessoas que gostam daquilo e ela poder interpretar ou vestir uma personagem faz com que ela se desiniba mais. Tu tem cosplayer celebrities, né, tipo web celebrities lá, que tem um monte de seguidores e fãs quando chegam neles, nos eventos e tal. Então mostra essa convergência, né, e, cara, dá uma saudade dos eventos, cara. Eu tava lá, sabe, o evento e... é foda, cara, essa situação toda tem que passar logo, cara, tem que passar. Aí quando tu chega no Tirando da Caixa, que é um episódio de colecionismo, entra nas action figures. Aí, também de Nova York, acontece lá a Toy Fair, no mesmo Javits Center, e essa Toy Fair mostra colecionadores, mostra os desenvolvedores de bonecos, então fala, além de diversos executivos da Hasbro, da Toy Biz, da Funko,
também pega os colecionadores que, de certa forma, produzem conteúdo. Então, tem a exposição de um fotógrafo, que ele é colecionador desde criança, vê o histórico dele, quando ele brincava com os bonecos da Marvel. Logicamente, eles dão ênfase nos bonecos da Marvel, o documentário é sobre isso aí, até o momento que ele se tornou um fotógrafo profissional e que ele monta cenas, né? E aí tá tendo uma exposição na Toy Fair. Ao mesmo tempo, tu tem lançamentos de séries diferentes, aí mostra na Toy Biz eles desenvolvendo bonecos novos para uma nova linha de coleção. Também mostra o Funko lá, Venomized, do Groot, Venomized, mostra também os bastidores. É bacana, vai muito para esse lado do colecionismo, dá um rápido retrospecto dos licenciamentos, fala do Secret Wars, fala de diversas outras séries de waves, né, de bonecos, etc e tal. Aí vem o episódio 7. E meu amigo, você sabe, eu sou autor de quadrinhos, eu tô em um canal aqui que eu falo sobre quadrinhos, eu sou um desenhista, roteirista, eu tenho meu trabalho tanto com Marvel quanto DC. Quando tu chega num episódio que ilustra muito bem como é trabalhar com quadrinhos, principalmente pro mercado americano, é muito delicioso ver. E aí a gente entra no episódio 7, que é o Método Marvel, ou Marvel Way. E é muito bom esse episódio, assim, você que gosta aqui do canal, principalmente pelo aspecto do desenho, assista o episódio 7. Você fica um mês intercalando uma narrativa entre o Tom Brevoort, que é o editor, tu tem Dan Slott, que atualmente está escrevendo o Quarteto Fantástico, que o meu amigo RB Silva está desenhando, e tu tem o projeto Homem de Ferro 2020, que é o Homem de Ferro lá do ano 2020, que no início dos anos 80 teve uma HQ que apresenta esse personagem, o Arno Stark, que é o bisneto do Tony Stark, e ele vira esse Homem de Ferro desses anos 2020, que vejam só, foi ano passado. E aí então chega o momento que o Dan Slott mete na cabeça, não, eu quero fazer a história do Homem de Ferro 2020, porque estamos no ano 2020. E aí é muito louco, porque ele ficou enchendo o saco do Tom Brevoort para lançar o projeto, e beleza, vamos fazer então, né? Acontece que ele é muito engraçado, porque tu tem uma veia cômica do episódio, evidentemente aquilo que eu falei, tu tem uma narrativa construída, mas ao mesmo tempo fica muito natural. O artista da série, o Pete Woods, que eu conheci o trabalho dele, se eu não me engano, tinha sido na época do Superman ali, quando tinha Nova Krypton. Depois ele vai pro material do Legion Lost, foi lá dos 952. Nessa época eu tava no Firestorm, eu tinha saído da Legião, daí ele vai pro Legion Lost. A realidade toda é muito, muito legal. Esse episódio até eu vou ter que falar um pouquinho mais. Tu tem o Dan Slott tendo que criar o roteiro no estilo Marvel Way, ou seja, ele tem que fazer um resumão das páginas. Esse resumão deixa o artista bem livre para poder desenvolver o storytelling, depois os diálogos são desenvolvidos em cima. Quem conhece a história da Marvel Comics sabe que no início dela o Stan Lee fazia isso com Jack Kirby verbalmente. E aí depois, quando tu entra com Roy Thomas e diversos outros criadores, o método Marvel, Marvel Way, ele fica mais rebuscado, tu tem plots um pouco mais desenvolvidos. Mesmo assim, continua sendo um trabalho extremamente colaborativo. E aí o Pete Woods, que eu falei, né, que é o artista, ele tá trabalhando com o seu iPad, dirigindo um trailer, viajando pelo litoral dos Estados Unidos. Temos que lembrar que esse documentário ele foi todo feito no ano de 2019, ou seja, durante 2019 não tínhamos a pandemia, então o Pete Woods fica viajando pelo litoral, pela costa dos Estados Unidos, com o seu trailer, para um pouquinho, lê o roteiro, abre o iPad, desenha, edita os arquivos e manda. E realmente, você está viajando, se tiver com os seus devices na mão ali, você consegue se virar tranquilo. E aí o Dan Slott começa a atrasar o prazo, e começa a atrasar e vai mostrando ele se distraindo com o Twitter, ele pensando como é que eu vou começar com a história, é muito engraçado. E aí chega um momento que ele pede ajuda, eu não vou me lembrar agora do nome do escritor dos diálogos, que é um cara que é como se escrevesse a maioria dos diálogos do Dan Slott quando ele tá com a corda no pescoço por causa do prazo. E aí é muito legal porque nos momentos finais vai chegando até o momento que a revista vai na gráfica e ela é lançada tipo um dia depois ou horas depois. Uma sessão de autógrafos, numa da Midtown Comics que eu tive lá em Nova York também, que é lá perto da estação do trem, da Central Station, e cara, é muito foda, assim, sabe, é bacana tu ver esse processo, né, e aí quando tu fala,
para as pessoas assim, ai, como é que anda? Assim, olha, cara, tá puxado, o roteirista atrasou, teve que vai e vem de página, e ali ilustra perfeitamente, assim. Então, assista o episódio 7, assim, já vai valer boa parte do documentário, eu digo pra vocês, assim. Esse e o das mulheres nos quadrinhos, cara, esses dois, assim, são, ó, top de linha. Mas os episódios todos são muito bons, tem os seus altos e baixos, mas depende da vibe que você quer ir. E o último episódio, que é o episódio 8, ele começou pra mim meio, mas ele termina muito bonito. Ele termina de uma maneira altiva, sabe, que eleva o papel do professor. Eu vou explicar por quê. A Marvel começou um projeto de desenvolver roteiros para peças de teatro para escolas que têm a cadeira de teatro, né, de artes cênicas. E aí acompanha uma determinada escola que está com a mesma professora, com 2 grupos de alunos, um grupo um pouquinho mais experiente, que já tinha feito peças anteriores, fazendo uma peça da Garota Esquilo. E um grupo de iniciantes, todo mundo travadinho, molecada bem inibida, fazer uma série sobre a Kamala Khan, a Miss Marvel. E é legal porque ali tá fluido, sabe? Tu vê que é um documentário que não tá construído, que não tem um roteiro, alguma coisa assim, mas é muito bonito porque tu vê histórico de alguns dos alunos com problemas sérios no lar, de abuso, alunos que são, de certa forma, extrovertidos e aí encaram um personagem que não tem muito a ver com eles, é meio que um desafio, mas mostra esse processo de amadurecimento deles, né, de entender as diferenças, coisa que até esses personagens passam bastante. E o final, cara, eu fiquei, assim, ó, na boa. Se você está assistindo esse vídeo e você já foi professor ou é professor, ou até pensa em ser professor, e eu sou um autor, mas eu também sou professor, eu achei demais. A professora de teatro, ela comenta assim, que ela já foi professora de matemática, se não me engano, ou de física, não me lembro. Uma matéria de exata. E ela comenta assim que quando você é professor de exatas, você não percebe esse processo de descoberta do aluno, porque é muito raciocínio e é muito interno, né? Se o aluno começa a entender, a usar o seu raciocínio lógico e tudo mais. Mas nas humanas, né, nas artes humanas, no caso do teatro, tu vê aquele jovem indivíduo descobrir, se abrir para o mundo, olhar o mundo de outro jeito e se transformar. Ela comenta aquilo que é gratificante e é muito legal. Então eu recomendo, se você gosta de teatro, porque é bacana tu ver um trabalho desse sendo feito nas escolas. É a Barda fazendo a patrulha da janela. E aí termina a série. Espero que tenha um Season 2. Não sei se vão ser os mesmos temas. Talvez até tenhamos uma nova abordagem, porque a gente está em épocas de pandemia. Se for feito alguma captura de material para uma temporada 2, provavelmente vai ser dentro desse novo contexto. Em suma, se você assinou o Disney+, e tá querendo fugir da mesmice, desenho da Disney, os filmes da Marvel, tu já viu tudo, e o WandaVision, que tá foda, mas porra, tu tem que fugir no fim dos vídeos de internet, pra não pegar um spoiler estragado na tua cara. Dá uma olhada nos documentários ali, principalmente dessa série Marvel 616. Eu gostei bastante, recomendadíssimo o episódio número 7. Principalmente se você é leitor de quadrinhos, para tu entender bastante desse processo maluco que é, às vezes. Mas esses outros aspectos de como a Marvel influencia esse ponto de vista e formando novos leitores também. Isso aí foi muito bom. Dá uma outra cara. Agora, a gente também sabe, né? Tá dentro do aplicativo ali, então tem que falar bem, né? Mas eu gostei. Então confere aí. E se você conferiu esse vídeo até aqui, gostou, por favor, compartilhe, dá o seu like. E se tu tá olhando as nossas playlists e tá gostando do conteúdo do canal, se torne apoiador. Pode clicar no colabora.ai/DanielHDR, o link tá aqui na descrição, ou simplesmente no botãozinho Seja Membro, porque não tem só review, não tem só speed draw, tem muito vídeo com conteúdo extra do Coleção Mais Pesquisa, do Caos das Histórias em Quadrinhos, e também, né, o ArgCast, o podcast do Dynamo Studio, e muito conteúdo exclusivo também no nosso grupo do Discord, tá bom? Falou, gente. Um abraço. O que foi, amor? O que foi? Hein? Quer vir no colo? Todo review tu vai aparecer no meu colo agora? Hein?